Orientação da criança. Capítulo 21. Operosidade. Salvaguarda para a juventude. Uma das mais seguras salvaguardas da juventude é a ocupação útil. As crianças que são instruídas nos hábitos de trabalho, de maneira que todas as suas horas sejam útil e agradavelmente empregadas, não têm inclinação para queixar-se de sua sorte, nem tempo para ociosas ilusões. Correm pouco perigo de adquirir hábitos perniciosos ou andar em más companhias. Há um valor indescritível no trabalho. Ensinem-se as crianças a fazer alguma coisa útil. Mais que sabedoria humana, é necessária para que possam os pais compreender como melhor educar seus filhos para uma vida útil e feliz aqui e para um serviço mais elevado e maior alegria na vida futura. Tarefas apropriadas à idade e aptidão. Desde a infância, as crianças devem ser ensinadas a fazer as coisas apropriadas à sua idade e aptidão. Os pais devem encorajar agora os filhos a serem mais independentes. Sérias dificuldades logo se verão na terra, e as crianças devem ser ensinadas de tal maneira que as possam enfrentar. Ensinai os vossos filhos a serem úteis, a assumir responsabilidades de acordo com a sua idade. Então, o hábito de trabalhar tornar-se-á para eles uma segunda natureza, e o trabalho útil nunca parecerá penoso e ingrato. O fruto da ociosidade. Os pais não podem cometer maior pecado do que negligenciar a responsabilidade que Deus lhes deu, deixando os filhos sem nada para fazer, pois esses filhos logo aprenderão a amar a ociosidade e, ao crescerem, serão homens e mulheres desamparados e inúteis. Ao terem idade suficiente para ganhar a vida e entrarem no trabalho, agirão de maneira preguiçosa e pensarão que o pagamento será o mesmo se andarem ociosamente todo o tempo que se trabalharem fielmente. Há a máxima diferença entre esta classe de trabalhadores e a que reconhece que deve ser um mordomo fiel. Seja qual for o ramo de trabalho em que se empenhem, os jovens devem ser diligentes no cuidado, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, pois o que é infiel no mínimo, também é infiel no muito. Se as crianças tiverem a devida educação no lar, não se encontrarão nas ruas recebendo a educação imprópria que tantos recebem. Os pais que amam aos filhos de maneira sensível não lhes permitirão crescer com hábitos de ociosidade e ignorantes quanto à maneira de desempenharem os deveres domésticos. A ignorância não é aceitável a Deus e não favorece o fazer a sua obra. O sábio uso do tempo. Onde há abundância de ociosidade, Satanás opera com suas tentações para estragar a vida e o caráter. Se os jovens não forem preparados para o trabalho útil, sejam ricos ou pobres, estarão em perigo, pois Satanás encontrará ocupação para eles segundo a sua ordem. O jovem que não está entrincheirado nos princípios não considera o tempo como um tesouro precioso, um depósito de Deus do qual todo ser humano deve dar conta. As crianças devem ser ensinadas a fazer o melhor uso do seu tempo, a ser um auxílio ao pai e à mãe, a confiarem em si mesmas. Não se lhes deve permitir considerarem-se isentas de qualquer trabalho necessário. O valor do tempo supera todo o resultado. O tempo desperdiçado jamais poderá ser recuperado. O aproveitamento dos momentos perdidos é um tesouro. Vencer todo hábito de indolência. Em sua palavra, Deus delineou um plano para a educação da criança, e os pais devem seguir esse plano. Devem ensinar os filhos a vencer todo o hábito de indolência. A cada criança se deve ensinar que tem um trabalho a fazer no mundo. A ociosidade e a indolência não são frutos produzidos pela árvore cristã. A indolência é uma grande maldição. Deus abençoou as criaturas humanas com nervos, órgãos e músculos, e não se lhes deve permitir que se deteriorem devido à inação. Antes devem ser fortalecidos e conservados sadios pelo exercício.
Nada ter a fazer é uma grande infelicidade, pois a ociosidade sempre foi e sempre será uma maldição para a família humana. Filhos, nunca vos demonstreis mordomos infiéis no lar. Nunca vos esquiveis de vosso dever. O trabalho bom e árduo faz nervos e músculos firmes. Promovendo a prosperidade do lar, trareis sobre vós as mais ricas bênçãos. Por que trabalhar antes de brincar? Minha mãe me ensinou a trabalhar. Eu costumava perguntar-lhe: por que sempre devo fazer tanto trabalho antes de brincar? É para educar e treinar tua mente para o trabalho útil, e além disso é para evitar travessuras, e quando ficares mais velha, me agradecerás por isso. Quando uma das minhas meninas, uma neta, me disse: por que devo eu fazer tricô? As vovós fazem tricô. Respondi-lhe: pode me dizer como as vovós aprenderam a tricotar? Ora, elas começaram quando eram meninas. O valor do programa diário. Tanto quanto possível, é bom considerar o que deve ser realizado durante o dia. Fazei uma lista dos diferentes deveres que aguardam a vossa atenção e ponde de parte certo tempo para a realização de cada um deles. Faça-se tudo completamente com correção e desenvoltura. Se vos tocar a sorte de fazer arrumação, então cuidai de que os quartos estejam bem arejados e a roupa de cama seja exposta ao sol. Marcai uma certa quantidade de minutos para fazer o trabalho, e não pareis para ler os jornais e livros em que os vossos olhos recaem, mas dizei a vós mesmos: não, só tenho tantos minutos para fazer o trabalho e devo realizar minha tarefa no tempo determinado. Os que naturalmente são vagarosos nos movimentos, procurem tornar-se ativos, ligeiros, enérgicos, lembrando-se das palavras do apóstolo: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Se vos couber preparar as refeições, fazei cálculos cuidadosos e tomai todo o tempo necessário para preparar o alimento e pô-lo na mesa em boa ordem e no tempo exato. Ter a refeição pronta 5 minutos mais cedo do que o tempo que estabelecestes é mais recomendável do que tê-la 5 minutos mais tarde. Mas se fordes dominados por movimentos vagarosos, demorados, se vossos hábitos forem preguiçosos, fareis um trabalho comprido de um trabalho curto. E é dever dos que são vagarosos reformar-se e tornar-se mais rápidos. Se quiserem, poderão vencer seus hábitos atrapalhados e lentos. Ao lavarem a louça, devem ser cuidadosos, fazendo ao mesmo tempo o trabalho depressa. Exercitai a vontade até esse ponto, e as mãos se moverão com desenvoltura. Unir o físico com o mental. Quando mandavam algumas crianças hospedar-se com minha família, e estas diziam: mamãe não quer que eu lave a minha roupa, eu dizia: bem, quer que façamos isso para vocês e lhes cobremos $0,5 a mais pela hospedagem? Oh, não, mamãe não quer pagar nem um pouco mais por mim. Bem, então, dizia eu, então você pode levantar-se de manhã e fazer isso você mesma. Deus nunca determinou que você fosse servida por nós. Em vez de sua mãe se levantar e preparar o desjejum de manhã, enquanto você está na cama, você é que deveria dizer: mamãe, não se levante de manhã. Eu tomarei conta dessas responsabilidades e cumprirei os deveres. Deve deixar aqueles cujos cabelos estão ficando grisalhos terem seu descanso de manhã. Por que não é assim? Onde está a dificuldade? Está com os pais que deixam os filhos crescerem sem assumirem qualquer responsabilidade na família. Quando essas crianças saem para a escola, dizem: mamãe diz que não quer que eu trabalhe. Essas mães são insensatas, estragam os filhos e então os mandam para a escola para estragá-la. A melhor disciplina que eles podem ter é o trabalho. Não é mais difícil para eles do que para suas mães. Unir o trabalho físico ao mental, e as faculdades da mente se desenvolverão muito mais. Inventar meios. Os pais devem inventar maneiras e meios para conservar os filhos ocupados com o que é útil.
Deem-se às crianças pequenos pedaços de terra para cultivar, para que tenham algo para dar como oferta voluntária. Permiti-lhes ajudar-vos em toda a maneira possível e mostrai-lhes que apreciais o seu auxílio. Sintam eles que são parte da sociedade familiar. Ensinai-lhes a usar a mente o tanto quanto possível, para que possam planejar o trabalho a fim de fazê-lo rápida e perfeitamente. Ensinai-lhes a serem vivos e ativos no trabalho, a economizarem o tempo de modo que nenhum minuto se perca nas horas de trabalho que lhes são determinadas. O trabalho é nobre. Ensinemos os pequeninos a nos ajudarem enquanto suas mãos são pequenas e pouca é sua força. Impressionemos-lhes a mente com o fato de que o trabalho é nobre, de que foi ordenado ao homem pelo céu, que foi imposto a Adão no Éden como sendo essencial para o desenvolvimento saudável da mente e do corpo. Ensinemos-lhes que o prazer inocente não é nem a metade tão satisfatório como é quando segue ao trabalho ativo.